Boa tarde, você acompanha a partir de agora na edição de hoje do Nazaré Notícias. Os direitos dos idosos. Mais de 20% das crianças sofrem bullying. As alternativas para a falta de estacionamento em Belém. Os riscos do Zika vírus. As causas dos partos prematuros. As queimadas são um risco à biodiversidade. Papa Francisco pediu mais cuidado com o planeta em sua primeira encíclica que marcou o ano de 2015. As expectativas para 2016. Hoje é quinta-feira, 31 de dezembro, e o Nazaré Notícias já está no ar. Vamos falar dos direitos dos idosos. Segundo dados das Nações Unidas, em 2012, 810 milhões de pessoas tinham 60 anos ou mais, o que corresponde a 12% da população mundial. A estimativa é que em 2050 haverá mais idosos no Brasil. Segundo o IBGE, a população idosa é de 23,5 milhões. E nesta reportagem vamos conhecer os direitos dos idosos e saber por que eles são tão desrespeitados, entre eles o transporte coletivo. Idoso é aquele com 60 anos ou mais. No Brasil, segundo o IBGE, 20 milhões estão nessa faixa etária. São pessoas que, após uma vida inteira, ao envelhecer, recebem direitos especiais. A moça que estava no caixa, né, ela me deu preferência, apesar de que as pessoas que já estavam lá acharam ruim. Eu acho que a pessoa tem que ter os seus direitos, né? Os direitos dos idosos foram assegurados no país em 1988. Porém, em 2003, foram reafirmados e aprimorados no Estatuto do Idoso. É bem verdade que nem sempre a sociedade respeita esses direitos que são de lei, mas o idoso deve exigir seus direitos e a sociedade deve se reeducar para isso. Se estivermos dentro da relação de consumo, como nos assentos dos ônibus, como nos bancos, o idoso deve procurar o PROCON. Se estivermos dentro de uma relação processual, o idoso deve, para garantir os seus direitos, procurar a corregedoria. Enfim, dependendo da relação que ele tem prioridade, e isso não é favor algum, isto é uma descompensação da lei para igualar aqueles que são desiguais, senão tudo para o idoso vai ser mais difícil. No dia a dia, eles tentam usufruir desses direitos, mas sofrem dificuldades. Todo mundo vai ficar velho, então as pessoas têm que ter conscientização para agir desse jeito, sabendo que um dia vai ficar velho também. A falta de respeito no transporte coletivo é a principal reclamação. No transporte coletivo urbano, a gratuidade dos idosos é prevista por lei, tanto no transporte urbano quanto intermunicipal. No aspecto interestadual, eles têm direito a 10% das vagas reservadas. Seu Haroldo tem 76 anos, utiliza ônibus pelo menos 4 vezes ao dia e sabe do problema. Às vezes a gente faz sinal, o ônibus não para, certo? Às vezes a gente tem que tomar um ônibus no meio da rua ou saltar, isso é perigoso para o idoso. Embora o avanço na legislação, o advogado diz que é preciso conscientização. Quanto mais refinadas forem as relações dentro da sociedade, melhor para todos nós, melhor a sociedade em que vivemos, mais felizes seremos. Mas, infelizmente, ainda temos algumas culturas que depõem contra nós mesmos. Ainda não respeitamos na integralidade o direito dos idosos. Ainda fazemos coisas que sabemos que está errada, mas mesmo sabendo, nós fazemos. Ora, isso denota que a gente ainda tem muito que evoluir em termos de cultura. Entre uma dificuldade e outra, eles vão seguindo no aguardo de dias melhores. Que muitas pessoas respeitassem os idosos, entendeu? Porque eu, pelo menos, estou com 70 anos, nem muita gente vai chegar na sua idade. Hoje em dia, não, né? Então, a gente tem que ser mais respeitado, né, mano? Neste último dia do ano, os estabelecimentos comerciais e lugares de lazer aqui em Belém mudaram o horário de funcionamento. Os supermercados, por exemplo, fecham às 8 da noite e só reabrem no sábado. A Estação das Docas começa a funcionar às 9 da noite e encerra às 4 da manhã com uma extensa programação cultural. Já os shoppings da capital paraense funcionarão até às 6 da tarde de hoje. Amanhã reabrem à tarde as praças de alimentação e os cinemas.
E se você tem taxas e tributos com vencimento hoje, saiba como pagá-las. Tamela Almeida tem mais informações. Hoje os bancos não abrem para atendimento ao público. O expediente será retomado na próxima segunda-feira, dia 4 de janeiro. As contas de consumo como água, luz, telefone, TV a cabo e carnês que estejam com as datas nos dias em que os bancos não abrem poderão ser pagos no dia 4 sem a incidência de multas por atraso. Tributos federais, estaduais e municipais foram reajustados de acordo com o calendário de feriados. As contas com códigos de barras poderão ser pagas nos caixas eletrônicos. Tamela Almeida para o Nazaré Notícias. Segundo o IBGE, mais de 20% de crianças nas escolas públicas e particulares do Brasil sofrem bullying. Uma lei que proíbe e pune esse tipo de crime foi sancionada recentemente. A Lei 13.185 estabelece o programa de combate à intimidade sistemática. Dessa forma, qualquer tipo de bullying terá suas consequências. A lei ela tem a vantagem de estabelecer o que é o bullying. Nós tínhamos uma discussão muito grande sobre o que caracteriza e o que não caracteriza. A lei vem e cria a descrição. Ela fala que o bullying pode ser verbal ou físico, que ele pode ser entre pessoas presentes ou virtual, que pode ser, enfim, ela vai estabelecendo a forma como eu identifico se ocorre ou não ocorre bullying e cria um dado muito importante que é a obrigação de que estados e municípios estabeleçam estatísticas, comecem a cada 2 meses divulgar quantos casos de bullying ocorreram no seu território. A lei ainda é nova e está em período de adaptação, para que os principais agentes, como professores, possam se capacitar de acordo com essa lei. É uma lei nova, o que se está criando é um programa de capacitação de professores, de capacitação de servidores, de pessoas de um modo geral. A gente foca muito em escolas, mas não é só nas escolas. E a grande vantagem da lei é exatamente isso, de você estabelecer um programa, a necessidade de treinamento de todos aqueles que podem ter acesso a ambientes onde ocorre bullying e a partir daí fazer esses treinamentos. Depois desses treinamentos nós teremos a necessidade de estudar como fazer estatísticas, de como divulgar essas estatísticas e a partir daí sim ter uma política pública de combate ao bullying, especialmente de educação. De acordo com o Procurador da República, com a criação dessa lei, o país deu um passo importante no combate ao bullying. A cultura de paz, que é a que está por trás dessa lei, quando ela estabelece o bullying, ela é essencial para que se busque um nível de ambiente social em que as coisas sejam saudáveis. Isso nas escolas, nos clubes sociais, nas relações da internet, em todo tipo de atuação. E a lei vem justamente para promover essa cultura de paz a partir do quê? A partir da conscientização da população do que é bullying e da necessidade de trazer essa questão para o dia a dia das pessoas, para que isso seja discutido, para que se identifique a diferença entre uma brincadeira de mau gosto e algo que leva alguém a sofrer um dano para o resto da vida decorrente de uma perseguição, decorrente de uma agressão física ou não, mas que marca a personalidade daquela pessoa. O Ministério Público vai começar a fiscalizar o cumprimento dessa lei a partir de janeiro de 2016. A lei está num processo que nós chamamos de um processo de adaptação. Ela é de 6 de novembro, tem 3 meses até que ela realmente entre em vigor. Então nós vamos, no começo de 2016, ter as condições de cobrar dos estados, do município e da União também o que foi feito para implementar a lei. Quais foram os sistemas de coleta de dados, como é que estão se montando essas estatísticas, quais foram os programas de treinamento, tanto para os próprios servidores, professores, quanto para fora. E o papel do Ministério Público nesta lei especificamente é isso, é de acompanhar a implementação dessa lei, verificar quais são os esforços que o governo e também a iniciativa, pessoas físicas e, enfim, as pessoas privadas, jurídicas ou não, estão adotando para que a lei seja efetivamente implementada. Uma pesquisa realizada pelo Ministério da Saúde com mais de 100 mil alunos das escolas públicas e particulares apontou que 20% deles sofreram bullying. A partir de agora, com essa nova lei, qualquer prática pode ser denunciada. Passados os 3 meses, a partir de 6 de novembro, esses fatos podem ser trazidos ao Ministério Público, podem ser trazidos à direção das escolas, ao local onde elas ocorreram, para que eles sejam investigados. Isso tem que ser trazido ao Ministério Público para que, não só ao Ministério Público, mas isso tem que ser denunciado para que a sociedade comece a entender a importância do bullying, da repressão ao bullying e, mais ainda, de uma educação inclusiva, educação em todos os sentidos, para que essa cultura de paz passe a ser parte do nosso dia a dia.
E agora vamos falar de segurança pública. O Centro Integrado de Operações trabalha com 6 órgãos de segurança do Estado do Pará para atender às ocorrências registradas diariamente. Neste fim de ano, o efetivo teve reforço para garantir a tranquilidade. Atendendo os municípios da região metropolitana de Belém, o Centro Integrado de Operações trabalha 24 horas para atender as demandas, principalmente no período de final de ano, onde os atendimentos aumentam. O CIOP, ele é um grande centro de comunicação, né? E nós possibilitamos o contato da sociedade com os órgãos do Sistema de Segurança Pública através do 190. Então nós recebemos essas ligações, classificamos e após isso essa ligação é encaminhada para o setor de despacho para que de forma oportuna uma viatura possa ser demandada para atender essa solicitação que entrou pelo 190. Por dia, o CIOP recebe mais de 10 mil ligações e 43% delas são relacionadas à poluição sonora. E agora, para o ano novo, nós provavelmente teremos um volume maior até de ocorrências registradas. E a maior ocorrência registrada no CIOP é poluição sonora e perturbação do sossego alheio. A segurança pública ela é responsabilidade de todos, né? É um dever do Estado e responsabilidade de todos. Então, a própria sociedade às vezes concorre contra ela, na medida em que a maior ocorrência que entra é poluição sonora e perturbação do sossego alheio. Segundo o coordenador do centro, 40% das ligações são trotes, porém várias ações são feitas para combater essa e outras dificuldades. A gente procura dirimir todas as situações para que a gente não tenha dificuldade com relação ao funcionamento do nosso centro integrado, que ele funciona não só nesses períodos, mas os 365 dias do ano. A gente funciona de forma diuturna para que a gente possa atender a sociedade, né, de forma satisfatória. De 24 a 28 de dezembro de 2015 foram registradas 4.223 ocorrências. O CIOP trabalha com 80 servidores para que todas as demandas sejam atendidas o mais rápido possível. Não só o centro, mas todos os órgãos do sistema se mobilizaram, né, e teremos diversas operações na rua também, no sentido de garantir a segurança da sociedade paraense. Contanto que todo mundo ajude. Sem dúvida, todos nós temos que fazer a nossa parte. A operação especial de Ano Novo, realizada pelo CIOP, segue até o dia 3 de janeiro de 2016. E agora vamos falar de trânsito. Um problema que certamente a maioria dos motoristas já passou aqui em Belém é a dificuldade para estacionar no centro da cidade. A falta de vagas é frequente. Para os especialistas, isso se deve ao grande número de veículos e à falta de planejamento. Você vai ver nesta reportagem as possíveis soluções para este problema. No centro da cidade, vagas ocupadas. A solução é dar voltas ou então contar com a sorte e esperar alguém sair. É difícil, eu acho que a frota de Belém aumentou, né? E cada dia que passa fica mais difícil encontrar uma vaga no centro de Belém. Seu Antônio é motorista e todos os dias a principal dificuldade de seu trabalho é encontrar vaga para estacionar. O jeito é esperar no carro. É difícil. Por aqui não tem vaga para estacionar. A falta de locais para estacionar em Belém é um problema. Para quem precisa vir ao centro da capital paraense, encontrar uma vaga é quase um desafio. A solução é chegar cedo. Mais 7h30. A 15 para as 8 não encontra mais vaga aqui nos pedaços, aqui no estacionamento, aqui na frente do tribunal. 15 para as 8 não encontra mais vaga. A falta de estacionamentos se deve ao aumento da frota de veículos em Belém, que supera o número de 356 mil. Mas também existem outros fatores. Nós já temos uma demanda de veículos dentro da cidade de Belém muito grande. E além disso, vem veículos de outros municípios da região metropolitana, que encontram-se aqui em Belém e precisam de vagas para estacionar. E criou-se ali no espaço público quase que um monopólio, uma privatização desse espaço por parte de alguns proprietários de veículos. Um exemplo disso é aquele condutor que chega ao trabalho às 7 horas da manhã e estaciona seu veículo e só sai às 18 horas. Então ele privatizou aquele espaço durante o dia todo, que é público. Em alguns casos, vagas de estacionamento são ocupadas por cones. Esta ação é proibida. A legislação proíbe que qualquer objeto seja colocado em via pública, em área pública, seja na via de trânsito dos veículos, seja na calçada. Nós temos sempre o telefone 118, que hoje é disponível à população. Qualquer evento irregular que ele observe
como veículo em fila dupla, um veículo abandonado há muito tempo na via, com características de abandono, objetos que normalmente empresas que não têm vagas suficientes para os seus clientes colocam na via. Já observamos cadeiras, já recolhemos cadeiras, blocos de concreto, vários objetos. Eles podem fazer a denúncia para esse número e a viatura que estiver mais próxima do local será deslocada para desobstruir a via. Para mudar essa realidade, essa engenheira civil aponta algumas possíveis soluções. Então a saída é a gente implantar o sistema rotativo de vagas, né, porque é uma forma mais democrática de você trabalhar com espaço público, quer dizer, aquele espaço destinado às vagas de estacionamento, um número maior de motoristas vão poder estacionar a partir do momento que você implanta o sistema rotativo de vagas. E você dotar a cidade também de espaços, de garagens, que normalmente é a iniciativa privada que explora esse tipo de sistema, podendo também o setor público oferecer estacionamentos do tipo garagem. E você pode homenagear Belém em seus 400 anos. Envie para nós fotos aqui de Belém, de locais que você gosta, e nós mostraremos aqui no Nazaré Notícias toda segunda e sexta-feira. O WhatsApp é o 988023444. Envie para nós e homenageie Belém em seus 400 anos. E o novo valor do salário mínimo brasileiro passa a valer a partir do dia 1º de janeiro. Em nota oficial, a Secretaria de Imprensa da Presidência da República divulgou ontem o reajuste de 11,6% no salário mínimo dos brasileiros. O valor de R$ 788 subiu para R$ 880. O reajuste no piso nacional é calculado de acordo com a inflação do ano anterior e a variação do Produto Interno Bruto de 2 anos antes. Neste ano novo, o valor está acima do que foi previsto na Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2016. O novo piso contempla cerca de 40 milhões de trabalhadores e aposentados. O Ministério do Planejamento ainda calcula qual será o impacto desse reajuste nas contas públicas. Nos últimos meses, o Brasil está apresentando vários surtos de microcefalia que atualmente está associada ao Zika vírus. Segundo um levantamento feito pelo Ministério da Saúde, existem mais de 2.000 casos por todo o país. Nossa equipe de reportagem conversou com uma médica para saber mais sobre os riscos. A microcefalia é uma doença rara na qual o bebê nasce com um crânio do tamanho menor do que o normal, ou seja, inferior a 32 centímetros. Sua causa está associada a inúmeros fatores. A microcefalia é uma doença congênita, que não é única exclusivamente causada pelo vírus Zika. Ele pode ser causado por agentes biológicos, como o vírus, né, que é o Zika, uma bactéria, alterações cromossômicas e uso de drogas, uso de álcool e também radiações ionizantes. O diagnóstico da doença ocorre logo ao nascimento do bebê, por meio de um exame simples. O que a gente aconselha é que a mãe inicie o pré-natal o mais precocemente possível. Assim que ela sabe que ela está grávida, ela tem que procurar a unidade de saúde do bairro dela e começar a fazer o pré-natal. Durante o pré-natal, ela vai fazer o ultrassom e durante esse exame vai ser medido o perímetro da cabecinha do feto e daí vai ser avaliado. Se tiver tudo normal, depois, quando nasce, essa criança, o pediatra vai avaliar e vai medir a cabeça. Se tiver abaixo de 32 ou igual a 32 centímetros, daí tem que acompanhar, fazendo o ultrassom ou a tomografia. De acordo com o especialista, a microcefalia não tem cura, mas tem formas de tratamento a serem feitos com o bebê. O tratamento é o estímulo, né, através das atividades, através de coordenações motoras, que é o que a criança tem dificuldade. O que o Ministério da Saúde pretende com o estabelecimento de que se faça o estímulo precoce é justamente isso, fazer com que essa criança se adapte o mais precocemente possível, que não afete a família, que não afete ela como cidadão. Nos últimos meses, o Brasil se preocupa com os grandes casos de microcefalia envolvendo o Zika vírus. O vírus, quando ele atinge a mãe, principalmente no primeiro trimestre, que é quando se forma embriologicamente todos os tecidos, né, pode haver alterações graves
né? Mas o vírus ele pode atuar em toda a fase da gestação. Por quê? Porque durante toda a fase da gestação existe o crescimento neurológico desde o início até o final da gestação. Então, é uma doença nova que a gente avalia que seja assim, mas pode existir outras maneiras de também acontecer a microcefalia em outra fase da gestação, né? Segundo dados do Ministério da Saúde, até dezembro de 2015 foram registrados 2.401 casos e 29 óbitos de microcefalia envolvendo o Zika vírus. Aqui no Pará foram realizadas 3 investigações e nenhum caso foi registrado. É bom, mas assim, não devemos ficar achando que, infelizmente, não vai acontecer. A gente tem que fazer a prevenção, que é o melhor método, né? Evitar acúmulo de água, evitar lixo, procurar usar repelente, porque o mosquito ele tem mais ação durante o dia, por isso que é muito importante usar esse tipo de combate. A médica explica que a melhor forma de evitar a microcefalia é fazer o pré-natal. Para toda doença que seja a mãe sabe que tem uma doença ou então que surge durante a gestação, o melhor meio de prevenir é iniciar o pré-natal o mais precocemente possível. Suelen está com 40 semanas e sabe da grande importância de fazer o pré-natal. Então devemos sim fazer o pré-natal desde o início para evitar essas coisas que estão acontecendo, né? E você acompanha ainda nesta edição as causas dos partos prematuros. As queimadas são um risco à biodiversidade. Papa Francisco pediu mais cuidado com o planeta em sua primeira encíclica que marcou o ano de 2015. As expectativas para 2016. Voltamos com o Nazaré Notícias falando de saúde. Segundo dados da Organização Mundial da Saúde, 15 milhões de bebês nascem prematuros por ano no mundo. O Brasil aparece em 10º lugar com 279 mil partos. Vários fatores estão ligados ao nascimento prematuro de um bebê. Um parto é considerado prematuro quando o bebê nasce em um período de até 36 semanas e 6 dias. Vários fatores estão relacionados a esse nascimento prematuro. O parto prematuro ele tem inicialmente os fatores de risco, né? A idade materna avançada, a questão também de algumas atividades que essa mulher exerce, né? E principalmente a infecção, né? As infecções no momento em que ela engravida ou durante a gravidez, que podem levar ao trabalho de parto prematuro. A falta do pré-natal a gente coloca como o principal fator, porque mesmo numa idade mais avançada ou mesmo numa moça muito jovem, não é, há como se prevenir ou pelo menos tentar prevenir o parto prematuro. Os sintomas de um parto prematuro são praticamente iguais a um parto normal. Não é? A dor abdominal intermitente, né? Aquelas cólicas, né? Que são as contrações, a perda de líquido, né? Que pode também ocorrer, a perda do tampão, aquele catarro, né? Que às vezes vem com raios de sangue. Basicamente, o trabalho de parto prematuro é isso. Né? Mas ela tem sintomas muitas vezes antes, né? Já vem com dor, já vem com cólica, já teve um sangramentozinho aqui ou ali, né? E aí há necessidade de uma intervenção, né? Muitas vezes até de internação quando ela tem uma ameaça de parto prematuro. Em alguns casos, após o nascimento de um bebê prematuro, é necessário a internação na UTI. É importante que essas crianças sejam assistidas não só no momento do parto, mas durante, né, os primeiros dias, e muitas vezes a necessidade de UTI ou de UCI, né, que é a de cuidados intermediários, vai depender da situação, de como essa criança está evoluindo para o lugar que ela deve ocupar, e às vezes precisa ser entubada, enfim, ela tem toda uma assistência neonatal, né, que pode fazer com que ela sobreviva mesmo com todas as dificuldades. Queríamos que as UTIs neonatais fossem reservadas para essas crianças, né, em que o ambiente aqui fora fosse melhor,
do que lá dentro. Mas, infelizmente, nós ainda não chegamos a esse patamar e elas nascem prematuramente por causas absolutamente desnecessárias, como a infecção odontológica, como a infecção urinária, como uma infecção vaginal, uma DST, qualquer coisa assim. Dependendo do caso, o bebê poderá ficar com sequelas, devido ao nascimento prematuro. Então, são crianças que fazem ou podem fazer hemorragias cerebrais e acabar apresentando algum tipo de paralisia, de hemiplegia, né? Às vezes alguma alteração auditiva, visual, enfim. São crianças que muitas vezes exigem cuidados maiores. Os partos prematuros podem variar de acordo com cada caso. Por isso é fundamental que as mães tenham todo o cuidado para poder levar a gestação até o fim. Querer estar grávida, esse é o primeiro ponto, não é? Querer estar grávida, procurar um médico, tratar se tiver com algum problema, com alguma infecção, estar com seus exames em dia, seu preventivo de câncer ginecológico em dia, né? E aí ela decide que quer engravidar e, em seguida, providencia um tratamento pré-natal, uma assistência pré-natal. Então, é esse acompanhamento que pode fazer com que vá se postergando cada vez mais esse nascimento. Que é óbvio que uma criança que nasce com 35 semanas, ela é prematura, mas a de 32 é muito mais prematura do que a de 35. Então, é interessante que tenha esse acompanhamento pré-natal e que muitas vezes ela seja internada para que você possa, cada dia é mais um dia para essa criança que você está ganhando dentro do útero. E agora vamos falar do tempo e do clima na Amazônia. As praias devem apresentar tempo nublado neste final de ano aqui no Pará, segundo a Diretoria de Hidrologia e Meteorologia da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade. Na noite de hoje, o céu deverá estar parcialmente nublado, mas sem previsão de chuva em Belém e na região do Salgado. O primeiro dia do ano novo começa com céu claro a parcialmente nublado nas regiões do Marajó, em Belém e no nordeste do estado e no Baixo Amazonas. E agora você acompanha a previsão do tempo para este final de semana na Amazônia. Em Belém, a capital paraense, o tempo deve estar nublado com pancadas de chuva pela tarde. A temperatura mínima pode chegar a 23 graus com máxima de 33. Em São Luís, capital do Maranhão, o sol aparece entre nuvens, mas sem possibilidade de chuva. A temperatura mínima pode chegar a 25 graus com máxima de 34. Já em Macapá, no estado do Amapá, a previsão é de tempo encoberto com possibilidade de chuva. A temperatura mínima pode chegar a 24 graus com máxima de 33. Agora vamos falar de meio ambiente e de uma prática principalmente vista no setor agrícola. As queimadas destroem o meio ambiente e causam a morte de diversas espécies de animais. Para coibir esse ato, o IBAMA intensifica as fiscalizações e as ações sociais. O Brasil é o país com maior número de florestas e sistemas fluviais em um território rico em recursos naturais. Mas nem tudo é satisfatório. As queimadas, por exemplo, são uma grande ameaça ao meio ambiente. Aqui no estado do Pará, a incidência dessa prática é maior no segundo semestre. Olha, historicamente aumenta, tá? Porque é o período da seca, é o período em que existe mais matéria seca, folhagem, limpeza de pastagem, limpeza de lavouras. Junto com a estiagem, isso leva a um aumento das queimadas e também do incêndio florestal. Porém, nesse ano, nós ainda não tivemos indicativo nenhum de que existe uma normalidade acontecendo, que esse nível está muito elevado. Nesse período, também aumenta a fiscalização do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, o IBAMA. Aumenta não só a fiscalização, como também nós já estamos em campo com 6 brigadas de combate a incêndios florestais, 2 delas em terra indígena. Qual é a obrigação do IBAMA? É de combater isso nas áreas federais, fora as unidades de conservação. Tá?
Então são terras indígenas, projetos de assentamento. Nós temos pessoas contratadas do local, em 2 dessas brigadas são formadas por indígenas, para combater os incêndios florestais. Nesse meio tempo, enquanto eles não estão combatendo o incêndio florestal, essas pessoas são treinadas e elas produzem mudas, coletam sementes de árvores nativas. Isso daí contribui também para que a gente diminua um pouco as áreas desmatadas, a gente recompõe essas áreas desmatadas. As queimadas são provocadas principalmente pelo setor agrícola, na limpeza de terreno, cultivo de plantações e formação de pasto. Para realizar essas ações, é necessário pedir autorização. Geralmente, o sul do Pará, a região de Marabá, São Félix, e também hoje, como nós temos uma forte pressão de desmatamento na região da BR-163, principalmente em torno da cidade de Novo Progresso, ali nós temos, inclusive em terras indígenas, brigadas funcionando e combatendo, além da fiscalização normal. A punição para quem realizar queimada sem autorização é de R$ 1.000 por hectare, além do embargo da propriedade. Atualmente, aqui no estado do Pará, existe 1.300.000 hectares de área embargada. A queimada ilegal, ela gera, além do embargo da propriedade, que vai impedir essa pessoa de vender o produto dela no mercado, também uma multa de R$ 1.000 por hectare, além das penas da lei, tá? Que aí vai ser comunicado o crime ao Ministério Público Federal, para que essa pessoa seja processada criminalmente por queima irregular. E agora vamos falar do empregado doméstico. Uma pesquisa realizada mostra que 4 em cada 10 empregados domésticos contribuem para a Previdência Social. Dados divulgados pelo IBGE mostram que o número de empregadas domésticas que contribuem para a Previdência Social aumentou entre 2004 e 2014. No ano passado, 40,3% das domésticas pagavam para ter acesso às garantias previdenciárias. 10 anos antes, o percentual era de 27,8%. Esses dados incluem tanto as empregadas domésticas formalizadas quanto as que não têm carteira assinada. Com 56,8%, o maior patamar de contribuição é verificado entre as domésticas que trabalham 40 horas ou mais por semana. Já entre as que trabalham 39 ou menos, o percentual está em 23,2%. Com a chegada do final do ano, o fluxo de veículos aumentaram nas rodovias federais. Por isso, vários órgãos se unem para reduzir o número de acidentes nas estradas paraenses. Desde o início do mês, várias operações estão sendo realizadas e uma delas é a Operação Rodovida, realizada pela Polícia Rodoviária Federal. Os órgãos de segurança já realizaram as operações neste fim de ano. A Polícia Rodoviária Federal, com a Operação Rodovida, visa garantir a segurança nas estradas paraenses. A Operação Rodovida ela tem como uma característica a interação entre todos os órgãos de segurança pública com esse objetivo comum, redução do número de acidentes nesse período de final de ano, né, que temos o período de Natal, Ano Novo e início das férias escolares. A maior preocupação da PRF são as infrações cometidas no trânsito, que geram muitos acidentes. A nossa maior preocupação é com o excesso de velocidade, são com as ultrapassagens indevidas e com esses trechos que nós temos na rodovia de maior acidentabilidade. As equipes vão atuar com fiscalizações junto com outros órgãos de segurança. A Polícia Rodoviária vai estar interagindo com os outros órgãos de segurança, Polícia Rodoviária Estadual, os Semutrans. Por quê? Para a gente trabalhar com a parte educativa e preventiva do acidente. Os trechos de maiores índices de acidente receberão reforços. Os trechos de maior incidência de acidente, eles foram mapeados e terão uma atenção especial. Geralmente, esses trechos onde o índice de acidente se torna maior, são onde há maior número de veículos circulando, maior número de pessoas, de motocicletas, ciclistas. Então esses trechos com certeza eles merecem uma atenção maior. Nós temos aqui o trecho da região metropolitana de Belém, né, que são os primeiros 20 quilômetros. Temos um trecho que preocupa a gente, que é lá em Castanhal, né, que já tem uma movimentação grande de veículos, né? Temos um trecho de São Miguel e a estrada também de Bragança. Em 2014, a Operação Integrada Rodovida registrou a redução de 22% dos acidentes e 16% dos feridos. A meta para 2015 é reduzir ainda mais esses números. A gente temos essa meta nessa década agora de chegar a reduzir em 50% o número de acidentes.
Mas, claro, que esse objetivo ele é alcançado não só com a participação da polícia, sim com a participação de todos. Fazer uma revisão preventiva no veículo, né, quanto a pneu, quanto aos sistemas de indicação de direção, o pisca, a iluminação, luz de freio, né, o uso do cinto de segurança para todos os ocupantes do veículo. Todos esses são quesitos que devem ser observados na hora da viagem. Tudo isso para manter a segurança da sua família, né, e a segurança das pessoas que também utilizam em conjunto a rodovia com você. Este ano, o Papa Francisco divulgou uma encíclica sobre o meio ambiente. A encíclica Verde chega em um grande momento para a comunidade internacional. Em 6 meses, será realizada uma cúpula em Paris para frear o aquecimento global. A mensagem do Santo Padre é uma proposta para 2016. Ela pede a proteção ao planeta, nossa casa comum. O texto, com 200 páginas, convida a uma reflexão sobre o meio ambiente e busca influenciar as decisões que serão tomadas em dezembro contra o aquecimento do planeta. A mensagem do Papa pede proteção à Terra e é dirigida a todas as pessoas. Ela trata especificamente da relação do ser humano com o meio ambiente, que o Papa chama de nossa casa comum, né? E ele faz uma análise de todo esse panorama que, de uma certa forma, se torna uma espécie de ameaça para todos os seres habitantes do planeta, não só os seres humanos, mas também as espécies, a biodiversidade, todo o equilíbrio ecológico que deveria existir. A encíclica chamada Laudato Si, Louvado Seja, convida todos a tomarem medidas sérias contra uma exploração insensata dos recursos naturais. Do primeiro capítulo, sobretudo, onde ele mostra a preocupação da igreja, ele procura orientar os cristãos para ter atitudes que revelem o cuidado pelo planeta, o respeito, a adoração, e propõe, de fato, uma mudança de mentalidade, que ele chama de conversão ecológica. Uma espiritualidade ecológica que leve a uma conversão, né, da cabeça, da mentalidade, voltada para não só, vamos dizer, o relacionamento entre os seres humanos, mas o relacionamento dos seres humanos com as coisas criadas, né? Esta é a primeira encíclica dedicada à ecologia e à defesa do meio ambiente, através da qual o Papa Francisco lança uma reivindicação social e também espiritual. Ela vem somar a todas essas preocupações que a sociedade já tem manifestado, né, em outros momentos, com essa história da poluição, né, o aquecimento global. Então, eu creio que a palavra do Papa é uma palavra, digamos assim, como um ponto de chegada de toda essa discussão que foi feita aí nos anos anteriores e um ponto de partida para, de fato, se pensar, né, cada vez mais em atitudes que revelem uma mudança total em relação àquilo que existe atualmente, né? Seja o sistema econômico, seja também a questão cultural, que utiliza de uma forma degradante, né, as coisas criadas. A palavra do Papa é uma palavra que vai, no meu modo de entender, vai mudar os paradigmas, né, de tudo aquilo que se tem dito sobre essas questões. Como em todos os anos, em 2015 também enfrentamos muitos desafios e para alcançar as metas e os objetivos é preciso pensar e planejar as ações para o ano que vai iniciar. Nossa equipe de reportagem foi às ruas de Belém para saber a expectativa da população para 2016. Durante o ano de 2015, muitas coisas aconteceram. Nascimento de novas vidas, conquistas, graças e vitórias foram alcançadas. O momento é de agradecer por todos os ensinamentos adquiridos. Um ano de inúmeras surpresas e muitas histórias escritas que se renovam a cada ano. Que em 2016 a vida possa ser aproveitada da melhor e mais simples maneira, como esta. Brincar com os amigos. Em meio às dificuldades encontradas em 2015, os desejos são os melhores possíveis para a chegada do novo ano. Que esse ano seja melhor do que foi o 2015, né? Em 2015 nós passamos por várias dificuldades aí no Brasil que não haveria necessidade de acontecer por falta de planejamento, estrutura do governo, a corrupção que tomou conta do país, e eu espero que isso acabe. Que as pessoas se conscientizem
de que é necessário haver a fraternidade entre as pessoas e que o amor possa frutificar nos corações de todos. A conscientização por parte dos nossos governantes para a melhoria da saúde, da educação e principalmente da nossa segurança, para que a gente possa ir e vir com muita proteção. Após o término dos 365 dias de 2015, chegou a hora de esperarmos 2016 com muita alegria e vários pensamentos positivos. Por isso, eu e toda a equipe da Rede Nazaré de Televisão desejamos a você um próspero e feliz Ano Novo. E essas foram as notícias de hoje. Para dar sugestões de reportagens, envie para o nosso WhatsApp 988023444. Se você quiser rever nossos vídeos, acesse o Portal Nazaré, www.fundacionazaré.com.br ou acesse a nossa página no Facebook. O Nazaré Notícias fica por aqui, desejando a você um feliz Ano Novo.